Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu venho falar sobre um assunto um pouquinho delicado, mas que eu prometi no vídeo anterior compartilhar com vocês sobre um momento que eu tenho vivido. Se você acompanha aqui o canal, se você acompanha a fanpage do blog, se você me segue no Instagram, você sabe de tudo o que está acontecendo. Então, se você não me acompanha em nenhuma das redes sociais, já vou deixar tudo aqui embaixo para você ir lá e seguir e curtir, tá bom? Bom, como eu compartilhei com vocês nos últimos vídeos, eu descobri que eu estou doente. Eu sofro de uma síndrome rara chamada Síndrome de Eaton-Lambert. Decidi gravar esse vídeo para talvez alertar, ajudar alguém que possa estar sentindo algum desses sintomas, porque são sintomas, podemos dizer assim, meio que comuns, algo que talvez você, como eu, sentia e não dava muita importância por não achar ser algo muito sério. Eu estou nesse processo já tem 7 meses. E somente no mês passado, com 6 meses, que eu tive o diagnóstico final. Eu vou compartilhar com vocês quais são os sintomas dessa doença e a minha experiência, os sintomas que eu sinto, o que eu tenho. Se você for procurar na internet, você não vai achar muita informação sobre essa doença. Eu fiquei um pouco desesperada, assim, porque você procura na internet, você não acha muitas informações. Eu queria realmente até assistir vídeos de pessoas que têm essa doença para saber como que é o dia a dia, como que a pessoa consegue conviver com isso, tratamento, enfim. E eu não encontrei. Por isso, eu decidi gravar esse vídeo. O meu intuito é somente ajudar e compartilhar a minha fé com vocês também. Bom, eu comecei com sintomas muito simples. Eu um dia acordei com uma dor nas costas, na região lombar, e por eu ter problema de coluna, eu tenho lordose, escoliose, eu achei que era uma crise de coluna. E eu de imediato não levei muito a sério, tomei um remédio para dor muscular, mas a dor não parou. Quando meu esposo chegou do trabalho, eu pedi para que ele me levasse ao hospital, tomei algumas injeções, mas a dor era muito forte e ela não passava. E se passaram alguns dias, eu comecei a sentir uma fraqueza nas pernas, na cintura, no quadril, da cintura para baixo. Eu sentia muita fraqueza, eu já não conseguia mais me colocar de pé, eu já não conseguia mais subir uma escada, eu já não estava conseguindo, eu não tinha força nenhuma nas pernas. Foi aí que eu procurei um médico e ele pediu um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame que vê diretamente os nervos e os músculos. Feito esse exame, nesse exame eu tive já o diagnóstico dessa síndrome. Porém, por ser uma doença muito rara, algo que ninguém, pelo menos aqui na minha cidade, tinha escutado falar, eu acho que os outros especialistas que eu procurei não deram muita atenção, como eu também não dei muita atenção, porque a gente nunca quer aceitar que a gente está com uma doença rara, grave e que para a medicina é incurável. Comecei a tomar um medicamento à base de corticoide, que é um remédio que incha muito, e vocês acompanharam todo o processo de como eu fiquei inchada. Se você ver os 2 últimos vídeos, eu estava inchada demais, foram quase 30 quilos de inchaço e também eu engordei um pouco, porque como eu perdi os movimentos, eu não conseguia andar, né? Então eu só ficava na cama, ou no sofá, ou na cadeira de rodas, então isso vai fazendo com que a gente engorde também. Até que a situação foi piorando muito, porque nós não conseguíamos fechar o diagnóstico. Eu fui em vários especialistas, vários médicos, e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Todos os exames possíveis que você imaginar agora aí, eu fiz. E exames muito sofridos, muito doloridos. E eu sofri muito nesse período. Muito. Até que no mês passado, com 6 meses nesse processo de muita dor, de muita angústia, de muito desespero, de querer saber o que eu tinha, em uma manhã eu acordei passando muito mal, muito cansaço, muita falta de ar, que são os sintomas dessa doença. Os sintomas são fraqueza muscular, como eu falei para vocês, eu comecei da cintura para baixo, na região pélvica, muita fraqueza demais, que passou para os braços. Então eu não conseguia segurar uma colher, eu não conseguia segurar um copo, eu não conseguia prender o cabelo, eu não conseguia fazer esses movimentos que eu consigo fazer hoje. Boca seca, a sensação de boca seca, por mais que eu bebesse água, não adiantava, minha boca continuava seca. Pessoas que podem ter constipação, eu não tive. Outro sintoma que eu tive, falta de ar, uma falta de ar muito grande, de não conseguir respirar, de parecer que realmente eu ia morrer. E essa síndrome, infelizmente, 50% das pessoas que têm essa doença, ela tem câncer de pulmão. Essa doença é associada ao câncer de pulmão. E era uma preocupação dos meus médicos. Então eles fizeram todos os exames para ver se eu tinha o câncer de pulmão. E graças a Deus eu não
Tenho. Um outro sintoma também é a pálpebra caída. Eu fiquei com essa minha pálpebra um pouco caída, meu olho ficou um pouco caidinho, assim. Não são todos os casos, mas a grande maioria tem esses sintomas. Essa doença é muito parecida com uma doença chamada miastenia gravis, que essas síndromes, gente, elas são muito raras, muito difíceis de se diagnosticar e elas têm os sintomas muito parecidos. Por isso que é difícil do médico dar um diagnóstico, porque realmente é uma doença muito rara. Eu lembro que na minha primeira internação, né, que nessa manhã, como eu comecei a falar pra vocês, eu acordei passando muito mal, e eu achei que naquele dia realmente eu não ia resistir, porque eu não conseguia respirar, e aí a fraqueza tomou todo o meu corpo, e eu ficava todo assim, eu não tinha firmeza no pescoço, eu não tinha firmeza no meu tronco, era uma fraqueza total. E aí meu esposo, junto com a minha mãe, me levaram para o hospital e de imediato eles me internaram. Foi nessa internação que eu tive o diagnóstico final, diante de todos os exames que eu tinha feito, mais os exames que eu fiz no hospital, mais exames clínicos, mais todos os sintomas, eu fui realmente diagnosticada com essa síndrome. Eu confesso para vocês que não foi fácil. Eu imaginei que eu ia ter uma reação diferente da que eu tive. Eu cheguei a pensar assim, porque quando a gente tá com alguma coisa que a gente não sabe o que a gente tem, a gente pensa, poxa, eu quero logo ter um diagnóstico, eu preciso saber o que eu tenho. E por um lado a gente fica pensando, caramba, mas quando eu descobrir, como será que eu vou reagir? E eu ficava pensando muito isso. E quando o médico entrou no quarto que eu tava no hospital, e eu falei pra ele, com muita dificuldade, porque eu tava com muita falta de ar, e na minha primeira internação eu fiquei praticamente todos os dias no oxigênio, porque realmente eu não conseguia respirar sozinha. Graças a Deus eu não precisei ficar entubada, o Senhor me livrou disso, eu não precisei passar por traqueostomia, graças a Deus, porque a falta de ar realmente era muito intensa, e eu ficava no oxigênio o dia inteiro. E quando o médico entrou no quarto, e eu com muita dificuldade para falar, não conseguia me mover, eu só conseguia muito mal mexer os olhos, eu perguntei para ele, e aí, doutor, o que eu tenho? E aí ele disse o nome dessa síndrome. E eu perguntei para ele, mas que doença é essa? De onde que vem isso? Como que isso acontece? E essa doença, gente, é uma doença autoimune. Vamos falar grosso modo. São os meus anticorpos ruins querendo matar os meus anticorpos bons. Falando a grosso modo, mais uma vez, é o meu corpo querendo se destruir. Isso é uma doença autoimune e não é uma coisa legal, né, gente? Vamos falar a verdade. E quando ele me deu essa notícia, eu fiquei assim, em choque. Eu fiquei olhando pra ele, eu olhei pra minha mãe e eu não tive reação. Eu não chorei, eu não me desesperei, eu não tive reação. Eu fiquei realmente parada, sabe? Sim, tipo, uau, que doença é essa? Como que vai ser daqui pra frente? Quanto tempo eu vou ter que ficar no hospital? E começou a vir coisas na minha cabeça, eu fiquei 9 dias internada. De imediato eles tinham me falado que eu precisava de medicamento que não tinha no Brasil, que não tinha nos Estados Unidos, que só tinha na Europa, que era muito caro e que o hospital não estava conseguindo. E aí, né, começou a minha família a ficar um pouco preocupada, porque como que a gente ia fazer para conseguir um remédio muito caro, que a gente não sabia nem se a gente conseguiria que chegasse até o Brasil, né, até a mim. Mas Deus foi muito bom, o Senhor sempre esteve comigo e eu fiz fisioterapia no hospital e aí eu consegui começar a recuperar um pouco o movimento das mãos. Não a força, mas um pouco do movimento, porque a fraqueza era tanta que eu realmente não tinha movimento. Eu já estava conseguindo comer sozinha, com um pouco de dificuldade de segurar um copo. Eu tremia muito, eu tinha muito tremor. Era demais o tremor que eu tinha. E eu fiquei alguns dias em casa. Eu fiquei, se eu não me engano, 12 dias em casa depois desses 9 dias de internação. Até que eu passei muito mal novamente. Esse período que eu fiquei em casa, eu fiquei numa cadeira de rodas, porque eu não tinha movimento nenhum da cintura para baixo. Eu sentia, né? Eu sentia tudo. Se você me tocasse, eu sentia. Porém, a fraqueza era muito grande e eu não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia mexer os meus pés, eu não conseguia mexer os meus dedos dos pés. E aí eu fiquei esse período de cadeira de rodas e eu tive que passar pela segunda internação. A segunda internação, eu já não estava com tanta falta de ar, eu só fiquei no primeiro dia no oxigênio, eu já estava conseguindo respirar sozinha, porque eu fazia fisioterapia respiratória também, e foi algo que ajudou muito, muito, muito. Digamos que foi uma internação um pouco mais, como eu posso dizer, tranquila talvez, porque eu já sabia o que eu tinha, então um outro médico, um neurologista, um outro especialista que foi cuidar de mim e ele só aumentou a dosagem do remédio que eu estava tomando e eu tomei algumas injeções, alguns medicamentos específicos para
para esse tipo de doença. E assim, dentro do hospital eu vivi um milagre muito grande, um milagre realmente muito grande. Eu sei que os remédios ajudaram, né? A medicina está aí para isso, Deus capacitou os médicos para isso, para orientar, para passar os remédios certos, para fazer os exames certos. Mas eu vivi um milagre dentro do hospital, porque o médico me disse que eu teria que tomar, pelas contas do médico, eu iria ficar uns 15 dias no mínimo internado, porque eu ia tomar 3 dias de medicamento, 3 dias de outro, 3 dias de outro, 3 dias de outro, né? E eu pensei, caramba, eu vou ficar muito tempo aqui. E me desesperava muito porque eu tinha deixado meu esposo, eu tinha deixado meu filho em casa, eu tinha deixado tudo. É muito desesperador ficar internado, é muito ruim. Eu vou confessar pra vocês que eu fiquei muito tranquila. Das 2 internaturas eu fiquei muito tranquila. O psicólogo do hospital até disse que eu era a melhor paciente do hospital. Embora eu estivesse passando por um período muito complicado, né, que era por ser uma doença rara, que para a medicina não tem cura, mas para Jesus tem. Ele dizia que eu era muito tranquila, que eu conseguia transmitir fé, que eu conseguia transmitir forças para as pessoas. Mas, gente, é isso. Eu creio no Deus que eu sirvo e eu creio que Jesus vai me curar. Então, eu não podia me abater, eu não aceitei murmurar, eu não aceitei me abater diante dessa circunstância. Isso não vai me paralisar. E eu espero também que se você aí do outro lado estiver passando por um momento difícil, que isso não te paralise também, tá bom? E em um desses dias de internação, veio uma médica me ver, o meu médico não pôde ir, foi uma outra médica, e ela me falou que eu teria que fazer 2 exames, uma endoscopia e uma colonoscopia. E eu fiquei apavorada, porque eu fiquei pensando, meu Deus, esse exame deve ser horrível, deve ser de computador e tal. E eu fiquei muito desesperada. E ela me perguntou assim, você consegue andar? E, gente, eu não andava, eu não conseguia andar realmente. Eu não tinha força para ficar de pé, essa era a verdade. Eu não tinha força para ficar de pé, eu não tinha força para colocar um pé à frente do outro. Eu não tinha estabilidade nenhuma. Eu estava recuperando um pouco dos movimentos dos braços, que também não era como tá agora. Era bem pouquinho, eu não conseguia levantar muito. E eu falei para ela, não, eu não consigo. E ela falou assim, não, porque eu preciso te pesar, porque para fazer esse exame precisa saber o peso, enfim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, você consegue andar? Você consegue andar? E essa pergunta começou a virar uma afirmação na minha cabeça. Você consegue andar? Você consegue andar. Priscila, você precisa tentar. E eu falei pra minha mãe assim, mãe, me ajuda? Me ajuda a ficar de pé, porque eu quero fazer xixi. Porque assim, como eu não andava, eu tinha que fazer xixi na comadre, na cama. E eu tinha acabado de tomar banho, e toda vez que eu tomava banho, as enfermeiras me colocavam numa cadeira. Porque como eu passava muito tempo deitada, eu sentia muitas dores nas costas, e tem aquele negócio de dar aquelas feridas, enfim. Todos os dias após o banho, as enfermeiras me colocavam sentada na cadeira. E eu estava sentada e me deu vontade de fazer xixi. E eu pensei assim, eu não vou deitar e eu não vou fazer xixi na comadre, eu vou no banheiro. O lado racional pensando, não dá, minha filha, você não tá andando, você não consegue, mas meu espírito, sabe, dizia pra mim, não, você vai conseguir. Deus estava falando comigo de alguma forma ali que eu tinha que tentar. Eu falei, mãe, me ajuda a ficar de pé porque eu vou ao banheiro. Minha filha, você não vai conseguir. E a maior preocupação dos médicos de me colocar de pé, de tentar me colocar para andar, era que eu caísse. Porque eu não podia cair, eu não podia ter nenhuma queda. Antes dessa segunda internação, eu tive uma queda em casa. E foi desesperador, porque eu simplesmente fui tentar me levantar e cair, e foi uma correria só. Então a preocupação dos médicos era que se eu caísse eu podia quebrar alguma coisa, porque eu estava com os músculos muito fracos, e isso em hipótese alguma podia acontecer. E eu insisti até que a minha mãe me deu a mão e eu com muita dificuldade eu consegui ficar de pé. Quando eu fiquei de pé eu já comecei a chorar, porque uma pessoa que não conseguia se virar, eu não conseguia me virar na cama. Se eu quisesse me virar na cama, eu tinha que pedir para alguém virar o meu quadril. Eu consegui virar essa parte, mas o quadril eu não conseguia me virar. E nessa madrugada, esse dia, eu percebi que eu acordei de lado. E foi aí que eu comecei a trazer a minha memória assim, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. E eu acordei de lado e eu falei pra minha mãe assim, como é que você me virou? E ela falou, não. E aí eu já fiquei assim, com aquele... como se fosse uma esperança, como se fosse não, realmente uma esperança dentro do meu coração de que algo já estava acontecendo, porque eu pedia muito a Deus para me curar, e mesmo que não fosse a vontade dele me curar naquele momento, eu queria só ter os meus movimentos de volta e conseguir fazer as minhas atividades e voltar para casa. Eu tinha que voltar para casa, eu precisava voltar para minha família. E minha mãe me levantou e eu consegui dar alguns passos e o quarto era bem próximo, assim, o banheiro. E eu me lembro que eu chorava, eu falava, mãe, Deus está fazendo milagre, Jesus está fazendo milagre, isso é milagre, e eu só conseguia dizer que era milagre.
E eu vou falar pra vocês, a vez que eu mais chorei foi quando eu sentei no vaso pra fazer xixi. Sério, pode parecer engraçado. Mas quando eu sentei no vaso pra fazer xixi, que eu lembrei que eu não precisava mais daquela comadre gelada em mim. Gente, vocês não têm noção de como que eu me alegrei no Senhor naquele momento. E eu comecei a andar com um pouco de dificuldade, com ajuda. E também, assim, não era aquele andar, sabe? Nossa, eu tô andando. Era uma coisa meia estranha. Eu gravei um vídeo, né? Eu pedi pra que gravasse um videozinho lá no hospital. Vou ver se eu consigo colocar pra vocês. Da primeira vez que eu andei. Vou ver se eu consigo colocar um trechinho pra vocês nesse vídeo. Porque foi um momento muito especial pra mim. Um momento que eu me senti livre. Que eu tava, sabe, liberta daquela prisão que era aquela cama de hospital. E eu só glorificava a Deus, porque eu tinha certeza que aquilo dali era milagre. O Senhor está operando um milagre na minha vida, como está fazendo até hoje. Hoje eu ainda não consigo andar como uma pessoa normal. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, porque eu ainda tenho um pouco de fraqueza. Eu ainda tenho falta de equilíbrio, eu não tenho estabilidade, eu não tenho resistência, eu não consigo ficar em pé muito tempo. Mas também, né, gente, eu saí do hospital tem poucos dias e é todo um processo. O médico me falou, Priscila, é um processo de readaptação. Você vai ter que se adaptar a essa nova vida. Eu confesso pra vocês que eu não sei como vai ser. Tá sendo muito difícil. Essas últimas semanas eu passei muito mal. Eu peguei uma gripe muito forte e a minha imunidade está muito baixa e eu não podia ter ficado gripada. E infelizmente eu peguei uma gripe muito forte, fiquei com muitas dores nos dois ouvidos. Foram dias muito difíceis que eu tenho passado nessas últimas semanas. Mas em todo tempo eu me alegro no Senhor, porque eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está cuidando de mim e da minha família nos mínimos detalhes. Aí você se pergunta, mas como está sendo esse tratamento? Bom, o tratamento, por enquanto, está sendo simples. Eu estou tomando os medicamentos em casa e fazendo a fisioterapia. Na próxima semana eu tenho consulta com o meu médico e aí vamos ver se vai mudar alguma coisa. Eu já estou no desmame do corticoide, eu já desinchei um pouco. Todo mundo diz que eu já emagreci também. Eu não tô conseguindo ver muito isso não, né? Porque a gente que é mulher, que era magrinha e que fica gordinha, a gente quer logo voltar pro nosso peso, né? Porque pra quem pesava 51, 52 quilos e tá com quase 80, é meio que aterrorizante. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito abalada com isso. Ainda tô um pouco porque, né, você quer sair, eu não tô podendo sair de casa, mas você pensa, vou sair, vou no culto, mas não tem uma roupa pra vestir, porque nada cabe. Então a gente tem que, assim, eu tô trabalhando muito no meu psicológico, o Senhor tem me ajudado muito, o meu esposo, então nem se fale, tem sido, ele é um anjo que o Senhor colocou na minha vida, porque em todo o tempo ele esteve do meu lado, ele não me abandonou, ele não desistiu de mim, mesmo eu gordinha, cheia dos problemas aí, toda ruim, ele não desiste de mim e todos os dias ele diz pra mim que ele não abre mão de mim. E isso pra mim é muito importante, ter o amor do meu esposo, do meu filho, da minha mãe, da minha sogra, que tem me ajudado demais, dos meus amigos que oram comigo, que estão nessa guerra junto comigo, vocês que deixam os comentários na fanpage, nas fotos no Instagram, isso me fortalece muito. E eu peço que vocês continuem orando por mim, porque graças a Deus hoje eu estou bem melhor, mas infelizmente eu ainda estou doente, ainda, porque eu tenho certeza, convicção de que Jesus vai me curar e eu vou vir aqui contar pra vocês mais um testemunho de que o Senhor realmente me curou como Ele me curou há 7 anos atrás de uma enfermidade que eu acho que eu não contei pra vocês ainda, quem sabe um dia eu tenho uma oportunidade de contar pra vocês um pouco do que eu vivi lá atrás. Mas, gente, é isso. Eu queria gravar esse vídeo só para esclarecer um pouco, para contar um pouco dos sintomas, como tem sido o meu tratamento. E conforme for mudando algumas coisas, eu venho compartilhar com vocês, porque o meu intuito é ajudar você que está aí do outro lado, que talvez esteja sentindo alguma dormência, alguma fraqueza, alguma parte do seu corpo. Não veja isso como algo normal. Corra para o médico. Eu, por muito tempo, eu senti fraqueza, eu senti dormências, e eu achava que era normal. E eu fiquei 6 meses para descobrir realmente o que eu tinha. E foram 6 meses muito difíceis. Então, eu não quero que você passe por isso também. Se qualquer coisa diferente que você sentir, uma dor de cabeça, qualquer coisa que você sinta que é anormal, procure um médico. Procure um médico em nome de Jesus. Não deixe que algo que você acha que é comum se torne uma doença grave
e que você tenha que sofrer, tenha que passar por um período muito difícil. Eu não quero isso para sua vida, amém? Então cuide da sua saúde e se apegue ao Senhor. Porque em todo momento, em todo instante da minha vida, eu me apeguei a Ele. Porque era Ele que eu tinha naquele quarto de hospital. Quando não tinha ninguém ali perto de mim, eu sabia que Ele era o meu socorro. Então, em todo tempo, clame ao Senhor. Porque Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é e tem tudo que nós precisamos. Amém? É isso, minha gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero de coração ter ajudado você de alguma forma. E continue ligado aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E é muito bom estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Um beijo. Paz.